violetas na janela quântica, menos a ciência do espírito. Capítulo 1. Despertar quântico de Patrícia. O instante em que Patrícia abriu os olhos foi diferente de tudo o que já havia sentido. Não havia dor, medo ou confusão, menos apenas uma leveza que ultrapassava qualquer compreensão humana. Seu corpo parecia flutuar em uma atmosfera suave, onde cada partícula de luz pulsava como se respirasse junto dela. Aos poucos, percebeu que o ar ao seu redor não era feito de oxigênio, mas de vibração. Tudo vibrava menos as paredes, o chão, até mesmo o som que se formava antes de ser ouvido. Foi então que ela percebeu. Havia morrido, mas paradoxalmente nunca se sentira tão viva. O choque da descoberta veio acompanhado de uma curiosa sensação de lucidez. Patrícia lembrou a AVC, da cama do hospital, do toque frio das mãos humanas, tentando trazê-la de volta, das lágrimas da mãe, mas agora tudo parecia distante, como se fosse uma lembrança projetada em outra dimensão. O que está acontecendo comigo? Pensou, e nesse exato momento a resposta surgiu como uma voz dentro de sua mente. Você está em transição, Patrícia. Mudou de frequência, não de existência. A voz vinha de uma mulher serena, vestida com um manto claro que irradiava um brilho sutil. Era a doutora Silvia, sua mentora espiritual. Aqui, nada morre, minha querida. Tudo se transforma. A morte é apenas uma mudança de estado vibracional. Patrícia tentou compreender, e doutora Silvia sorriu. Você aprendeu na Terra que tudo é matéria, mas a física quântica já dizia menos matéria é apenas energia condensada. O que você vê agora é o mesmo universo, mas sob outra frequência de percepção. A jovem observou ao redor. O ambiente parecia uma cidade construída de luz e som, onde as cores mudavam de acordo com os sentimentos de quem ali estava. Quando pensava em paz, o cenário se tornava azul e dourado. Quando sentia dúvida, as cores oscilavam. Então tudo aqui responde aos meus pensamentos? Perguntou. Exatamente, respondeu a mentora. Você está num campo quântico, onde consciência e energia são a mesma coisa. Aqui, o que você pensa, cria. O que você sente, molda. E o que você vibra, atrai. Patrícia sentiu um arrepio. Na Terra, ouvira falar da lei da atração, mas nunca havia entendido realmente. Agora via diante dos olhos que a consciência é o observador que dá forma à realidade. O mesmo princípio que os cientistas chamavam de colapso da função de onda. Nada era fixo, tudo era possibilidade. A vida continuava, mas sob novas leis, mais sutis e profundas. Ela compreendeu que cada emoção que escolheria sentir seria um ato de criação, e que a morte, afinal, era apenas o despertar da consciência para a natureza infinita do ser. Naquele primeiro dia de sua nova existência, Patrícia chorou, não de tristeza, mas de deslumbramento. Percebeu que o corpo físico que deixara não era o seu verdadeiro lar, mas uma roupa temporária usada para experienciar a densidade da Terra. Agora estava de volta ao campo original da energia, ao oceano da consciência, onde tudo nasce e tudo retorna. Você não morreu, Patrícia, disse doutora Silvia com ternura. Você apenas lembrou quem é, e naquele instante Patrícia compreendeu que o véu da ilusão se rasgara. A vida era eterna, e o espírito, uma centelha quântica do todo. Cada batida do coração, cada pensamento, cada gesto amoroso, era uma onda vibrando no tecido da criação. Ela não estava em um céu distante. Estava dentro do próprio universo, e o universo estava dentro dela. Capítulo 2. A nova realidade vibracional. Patrícia despertou em seu segundo dia na colônia espiritual com uma sensação de plenitude difícil de descrever. O tempo ali não era como na Terra, não havia relógios, nem dias, nem noites, menos apenas ciclos de vibração, como se cada estado de espírito fosse uma nova manhã. O ambiente parecia responder à consciência de todos os que ali viviam. As flores se abriam quando alguém sorria, e o ar perfumado se intensificava quando o amor fluía. Tudo era regido por uma lógica invisível, que agora ela começava a compreender. A energia segue a vibração do pensamento. Era a física quântica aplicada à alma. O princípio de que o observador molda o observado. Só que aqui, ela era o observador e a criadora da própria realidade. Acompanhada de doutora Silvia, Patrícia foi apresentada a um espaço de aprendizado, uma construção translúcida, que mais parecia feita de luz líquida. Aqui chamamos de centro de conscientização,
explicou a mentora. É onde as almas Rikenchegodas aprendem a entender a si mesmas e a nova dimensão em que vivem. Ao entrar, Patrícia sentiu um campo energético atravessá-la, despertando nela lembranças antigas, sensações esquecidas, percepções sutis que haviam sido abafadas pela vida material. Sentiu o universo inteiro pulsando dentro de si, como se pudesse ouvir o som silencioso das partículas dançando em harmonia, menos o som da criação. Um grupo de instrutores as esperava. Um deles, de olhar profundo e voz suave, iniciou a explicação. A realidade que vocês conheciam era apenas uma das camadas da existência. A matéria, como aprenderam, é composta de átomos, mas o que mantém esses átomos coesos é a energia que vem da consciência. O corpo é apenas o reflexo de um padrão vibracional mais profundo. Aqui vocês não têm corpos materiais, mas sim corpos de luz, moldados pela frequência do que pensam e sentem. Patrícia ouviu atentamente, fascinada. O instrutor prosseguiu. Tudo é vibração. Pensamentos negativos diminuem a frequência e densificam a energia. Pensamentos elevados, como amor e gratidão, aceleram a vibração e expandem o ser. Essa é a base da vida quântica. Doutora Silvia sorriu para ela, percebendo o seu encantamento. Agora entende por que dizemos que o inferno e o céu não são lugares, mas estados de consciência? Perguntou. Patrícia assentiu. Começava a compreender que a dor e o sofrimento não vinham de fora, mas da resistência em aceitar o fluxo da energia universal. Na Terra, ela havia passado anos se preocupando, sentindo medo e culpa, sem perceber que tudo isso criava ondas densas em seu campo energético. Agora via que cada pensamento era uma forma de energia viva e que nada se perdia, menos tudo se transformava e retornava ao emissor. Enquanto caminhavam pelos jardins vibrantes do centro, Patrícia sentiu uma brisa suave e percebeu que o vento não vinha de fora, mas de dentro dela. Era sua própria energia se harmonizando com o ambiente. Você está se ajustando à nova frequência, disse doutora Silvia. O espírito precisa aprender a se estabilizar no amor, porque o amor é a vibração fundamental de todo o universo. É o que mantém o campo quântico em equilíbrio. Patrícia lembrou-se dos momentos de carinho com sua mãe, das risadas com os amigos e compreendeu. Cada gesto de amor era uma forma de sintonia com o todo. Mais tarde, em seu aposento, ela refletiu sozinha. Olhou pela janela menos uma imensa paisagem feita de cores que mudavam conforme seus sentimentos. Então, tudo o que eu vejo é criado por mim? Perguntou mentalmente. Uma voz suave respondeu dentro de seu coração. Sim, Patrícia. Você cria um mundo que acredita existir. Nesse instante, um brilho intenso tomou conta de sua visão, e ela se viu cercada por pequenas esferas de luz. Eram seres de vibração superior que irradiavam paz. Eles não falavam com palavras, mas transmitiam conhecimento por ondas mentais. Patrícia sentiu a verdade em seu âmago. A consciência é o campo, e o campo é tudo o que existe. Com o coração expandido, Patrícia percebeu que começava a despertar de uma ilusão muito antiga, menos a de ser apenas um corpo separado do universo. Naquele momento, compreendeu que não havia fronteiras entre o espírito e o cosmos. Tudo era uma dança energética onde cada ser era uma nota na sinfonia da criação. Ela entendeu que estava apenas no início de uma grande jornada de autoconhecimento, onde aprenderia a usar a força do pensamento, a vibração do amor e a clareza da consciência para elevar-se cada vez mais. E antes de dormir, envolta em uma luz violeta que parecia respirar junto com ela, Patrícia ouviu novamente a voz de sua mentora. Lembre-se, minha querida, o universo responde àquilo que você é, não ao que você pede. Torne-se amor, e tudo ao seu redor será amor. Capítulo 3 menos o campo da consciência e a ilusão da matéria, nos dias seguintes. Patrícia começou a compreender a vastidão do mundo espiritual e sua relação direta com os princípios da física quântica. Não havia muros, não havia céu ou chão no sentido humano. Tudo era formado por camadas de energia, sustentadas pela vibração coletiva das consciências que ali viviam. Era um universo moldável, onde a matéria era apenas o reflexo da intenção. Quando pensava em uma flor, ela surgia diante dela. Quando imaginava uma casa, a estrutura luminosa tomava forma. Patrícia percebeu então uma verdade que mudaria para sempre sua percepção. A matéria é apenas a consciência se observando
Nada era sólido. Tudo era energia condensada, respondendo à vibração de quem a percebe. Durante uma das aulas no centro de conscientização, o instrutor revelou algo que a deixou profundamente comovida. Ele disse: a física quântica da Terra já começou a tocar nesse mistério. Os cientistas descobriram que uma partícula só assume forma quando é observada. Antes disso, é apenas uma onda de infinitas possibilidades. Aqui, vocês vivem nesse estado de ondas, onde o pensamento é o observador que dá forma à experiência. A matéria é uma ilusão necessária para o aprendizado, mas não é a realidade última. A única realidade é o campo da consciência. Essas palavras ecoaram dentro de Patrícia como um despertar. Pela primeira vez, ela entendia que o mundo físico em que vivera era uma projeção temporária, um palco de experimentação vibracional. Doutora Silvia, percebendo o impacto dessas descobertas em sua aprendiz, aproximou-se e explicou com ternura. Na Terra, minha querida, vocês acreditam que vivem dentro do corpo, mas é o corpo que vive dentro da consciência. O corpo é uma expressão densa de uma energia sutil, uma roupa temporária que a alma veste para experienciar o tempo, o espaço e a dualidade. A morte nada mais é do que o ato de despir-se dessa roupa para retornar à essência que sempre foi livre. Patrícia sentiu um arrepio profundo, como se cada célula de seu ser vibrasse com essa verdade. Durante uma meditação guiada, ela teve uma visão. Viu-se cercada por milhões de partículas de luz girando em espiral, cada uma pulsando como se tivesse vida própria. Ao olhar mais de perto, percebeu que cada partícula continha imagens, sons, memórias, emoções. Era como se todo o universo estivesse armazenado em microcosmos de energia consciente. Uma voz suave ecoou em sua mente. Tudo o que existe está interligado. O universo é um campo unificado, e você é parte dele. Patrícia então compreendeu que a separação entre o eu e o outro era uma ilusão. Tudo o que fazia, pensava ou sentia repercutia em todo o campo, como ondas que se espalham em um lago. Ao final da meditação, ela olhou para as mãos e percebeu que sua forma luminosa estava mais nítida. Sua vibração está se elevando, explicou a doutora Silvia. Quando a consciência se expande, a energia se organiza em um nível mais sutil e harmônico. Você está se tornando mais consciente de si mesma, e isso muda toda a sua frequência. Patrícia sorriu, sentindo um calor suave irradiar de seu peito. Era a vibração do amor, uma força que ela agora percebia não como emoção, mas como a essência vibracional do universo. Naquela noite, sozinha em seu aposento, Patrícia refletiu sobre tudo o que aprendera. Recordou-se da Terra, das vezes em que se sentira pequena, impotente e limitada. Agora sabia que cada uma dessas sensações era apenas o efeito de uma consciência adormecida, esquecida de sua natureza divina. Ela entendeu que o ser humano vive preso à ilusão da forma, acreditando que é o corpo, o nome, a história menos, mas tudo isso é apenas um reflexo temporário. Se tudo é energia, então nada morre, pensou. Apenas muda de estado, como o vapor que se transforma em nuvem e depois em chuva. Somos o mesmo ciclo eterno, manifestado em diferentes formas de vibração, com um coração sereno. Patrícia levantou-se e abriu sua janela. Diante dela, o horizonte espiritual se expandia em cores que pareciam cantar. Sentiu-se parte da canção, parte do todo. E ao fechar os olhos, ouviu novamente a voz da mentora. Você começa a enxergar além do véu, Patrícia. Agora entende que o universo não está fora de você, ele é você se reconhecendo. Naquele momento, Patrícia chorou em silêncio, não de tristeza, mas de gratidão. Ela sabia que nunca mais seria a mesma. O mundo físico, a matéria, o tempo, tudo aquilo que antes parecia tão sólido, agora era apenas um reflexo de um campo vibrante de consciência viva. A ilusão havia se dissolvido e o espírito, finalmente desperto, começava a lembrar de sua verdadeira origem, a luz que vibra eternamente no coração do infinito. O capítulo 4, menos as dimensões do espírito e o poder do pensamento. Patrícia despertou cedo, ainda envolta na sensação de expansão que experimentara nos capítulos anteriores. O centro de conscientização brilhava sob uma luz que não vinha do sol, mas de um campo energético que parecia pulsar com a respiração de todos os que ali estavam. Cada alma em transição irradiava cores distintas, frequências únicas, e Patrícia percebeu
que essas cores se moviam e se misturavam conforme os pensamentos de cada ser. Ali, ela aprendeu que não existia a separação entre o interno e o externo. Tudo o que se manifestava era resultado direto da energia pensada e sentida. Doutora Silvia levou a uma sala especial, onde uma estrutura translúcida flutuava no ar, parecendo um holograma de múltiplas camadas sobrepostas. Aqui você verá as dimensões do espírito, explicou. Tudo o que você acredita ser real é apenas uma fatia da existência. Cada dimensão é uma frequência, um nível de consciência. A matéria, como você conheceu, pertence a uma dimensão de baixa vibração, mas existem níveis muito mais sutis, onde o pensamento se torna instantaneamente realidade. Patrícia observou, fascinada como padrões de luz se formavam e desformavam diante de seus olhos. Respondendo aos estímulos de doutora Silvia, era como assistir a uma dança infinita de possibilidades, regida por leis invisíveis, que, no entanto, eram mais precisas que qualquer equação humana. A jovem então começou a experimentar, pensou em uma esfera de luz dourada e imediatamente ela se materializou diante dela, pulsando suavemente. Respirou fundo e, ao imaginar a esfera crescendo, ela expandiu, preenchendo toda a sala com sua energia calorosa. Cada pensamento é uma frequência, Patrícia, disse doutora Silvia. Se você pensa, cria. Se você sente, intensifica. Se você ama, eleva. O pensamento é a força fundamental que conecta todas as dimensões. Na Terra, vocês chamam isso de lei da atração, mas aqui chamamos de poder criador da consciência. Enquanto experimentava, Patrícia percebeu que algumas vezes surgiam ondas de medo ou dúvida. E, instantaneamente, as cores ao seu redor ficavam turvas, densas, quase sufocantes. Ela entendeu que a consciência humana ainda carregava o peso da Terra. Crenças limitantes, dores passadas, ressentimentos, tudo isso diminuía a frequência natural do espírito. O poder do pensamento não é apenas criar coisas bonitas ou desejadas, explicou a doutora Silvia, mas principalmente elevar a vibração do seu próprio ser. Quando sua frequência está alinhada, você influencia positivamente todas as dimensões ao redor. Mais tarde, Patrícia sente-se em meditação profunda, tentando compreender a complexidade do que aprendera. Visualizou a própria vida, todos os momentos de medo, culpa e raiva, e percebeu que cada um desses sentimentos havia moldado ondas densas em seu campo de energia. Mas, ao mesmo tempo, reconheceu as memórias de amor, gratidão e ternura, que formavam uma rede luminosa, invisível, mas poderosa, conectando a tudo e a todos. Pela primeira vez, entendeu que o universo não estava apenas fora dela, menos ele existia dentro de cada pensamento, cada emoção, cada vibração. Nesse momento, um grupo de espíritos mais avançados aproximou-se de Patrícia. Eles não falavam, mas transmitiam ondas de consciência pura que lhe mostravam cenas da Terra e de outras dimensões, revelando a interconexão de todos os seres. Patrícia compreendeu que cada pensamento, por menor que fosse, reverberava em infinitas realidades, criando possibilidades que iam muito além do que qualquer ser humano podia imaginar. O medo, a dúvida, o amor, a gratidão, tudo moldava o campo quântico do espírito, transformando a existência em uma dança infinita de energia consciente. Ao fim do dia, Patrícia estava exausta, mas serena. Olhando para o horizonte translúcido, percebeu que o aprendizado não era apenas intelectual, mas vibracional. Cada respiração, cada sentimento, cada decisão era uma oportunidade de elevar sua frequência e expandir sua consciência. Doutora Silvia, percebendo o crescimento de sua pupila, aproximou-se e disse: "Agora você compreende, Patrícia. Você não é apenas uma alma. Você é uma frequência consciente, capaz de transformar a si mesma e a realidade ao seu redor. A vida não é o que acontece com você, mas o que você vibra em resposta ao universo." Com o coração aquecido, Patrícia sentiu pela primeira vez a verdadeira liberdade, a de saber que, independentemente de onde estivesse, seu espírito era capaz de criar, curar e transcender qualquer ilusão. E, naquele instante, uma certeza profunda se formou dentro dela. O poder do pensamento é, na verdade, o poder da própria alma em ação. O capítulo 5, menos aprendendo a transmutar emoções e energias. Patrícia despertou sentindo uma curiosidade maior do que qualquer medo
ou dúvida. Cada experiência anterior lhe mostrara que a consciência é o campo criador da realidade, mas agora surgia um desafio ainda maior: transmutar emoções e energias densas em frequências elevadas, para que a luz que emanava de sua alma não fosse bloqueada por padrões antigos de medo e sofrimento. Doutora Silvia, percebendo a inquietação de sua pupila, conduziu-a a um jardim vibrante, onde cores, formas e sons pareciam interagir com cada pensamento e sentimento que surgisse. Aqui você aprenderá a limpar e elevar sua frequência emocional, explicou. Cada emoção densa que carregamos é uma energia parada, uma forma de matéria sutil que precisa ser transformada para que a alma possa expandir-se. Patrícia observou pequenas esferas de luz flutuando pelo jardim. Cada esfera representava emoções humanas em transição. Algumas tremiam de medo, outras brilhavam com amor ou gratidão. Ao tocar uma delas, sentiu a vibração interna da emoção e compreendeu que tudo o que se manifestava fora dela era, na verdade, reflexo do que vibrava internamente. Doutora Silvia explicou. Tudo que sentimos cria ondas em nosso campo energético. A raiva, o ressentimento e o medo densificam o espírito, tornando a vibração mais lenta. A compaixão, a gratidão e o amor aceleram a frequência e abrem caminhos para que o espírito se expanda. O primeiro exercício consistiu em identificar emoções, ainda presas da vida terrena. Patrícia lembrou-se de sentimentos de culpa, insegurança e arrependimento que carregava desde a infância e da adolescência. Doutora, Silvia guiou. Observe essas emoções como partículas de energia. Não as rejeite, nem se culpe por senti-las. Apenas observe, aceite e envie amor. Quando você transforma a emoção densa em luz, ela deixa de ser carga e se torna vibração positiva. Esse é o processo de transmutação quântica do espírito. Patrícia fechou os olhos e respirou profundamente. Visualizou cada memória dolorosa como uma esfera escura em seu peito. Lentamente, começou a expandir luz branca e violeta ao redor de cada esfera, sentindo a energia pesada se dissolver e se misturar ao campo vibrante do universo. Aos poucos, cada memória se transformou em um feixe luminoso, vibrando em harmonia com sua consciência. Sentiu um calor suave atravessar seu corpo de luz, e uma sensação de liberdade nunca antes experimentada. Era como se cada lágrima derramada na terra tivesse sido absorvida e transformada em aprendizado, em força, em amor puro. Doutora Silvia observava, sorrindo. Quando você transmute suas emoções, Patrícia, não está apenas se libertando, está reescrevendo o padrão vibracional de toda a realidade à sua volta. A energia não é perdida. Ela se transforma e se expande. Cada pensamento, cada sentimento elevado influencia o campo quântico universal. Você se torna co-criadora, não apenas observadora. Patrícia sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez, compreendeu que a dor não precisa ser carregada para sempre. Ela é matéria para transformação, combustível para a evolução do espírito. Mais tarde, durante um passeio pelo jardim, Patrícia percebeu que outros espíritos estavam realizando o mesmo processo, criando cores e formas de luz que se entrelaçavam com o seu campo. Cada interação mostrava a interconexão de todos os seres. Uma emoção elevada de um refletia em todos os outros, expandindo o universo em direção à harmonia. Ela sentiu o amor e a compaixão circularem como uma corrente invisível, lembrando que o espírito não evolui isoladamente, mas em sintonia com a frequência coletiva do todo. Ao final do dia, Patrícia entendeu que transmutar emoções não era apenas um exercício, mas um estilo de vida quântico. Cada pensamento negativo podia ser elevado, cada lembrança dolorosa podia ser transformada em aprendizado e cada gesto de amor e gratidão aumentava a frequência de todo o universo. Antes de adormecer, envolta em luz violeta, sentiu uma certeza profunda. A energia que emanamos é o alicerce da nossa evolução. E, ao aprender a transmutar emoções, ela não apenas se libertava, mas contribuía para a expansão da consciência coletiva. Capítulo 6. Conexão com a energia universal e o campo quântico. Patrícia despertou sentindo uma energia pulsante diferente, mais intensa e profunda do que qualquer vibração que já experimentara. O centro de conscientização parecia agora expandir-se infinitamente, como se cada sala, cada corredor e cada jardim fizessem parte de um único campo de energia viva. Doutora Silvia aguardava no jardim principal,
sorrindo com a serenidade de quem conhece os segredos mais profundos do universo. Hoje você aprenderá a sentir a energia universal, Patrícia, não apenas como fluxo de luz, mas como a força que conecta todos os pontos da existência em uma dança harmônica e quântica. Ela a guiou até um espaço aberto, onde o ar vibrava em cores e sons invisíveis. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta a energia que existe além do seu corpo de luz. Ela está em tudo menos nas flores, nos rios de luz, nas partículas que ainda não tomaram forma. Essa é a mesma energia que mantém o universo unido, que faz cada átomo vibrar, cada estrela brilhar e cada pensamento surgir. Patrícia sentiu a respiração expandir-se dentro dela, como se cada célula de sua consciência estivesse absorvendo ondas de vida pura, ondas que emanavam do próprio campo quântico do universo. Enquanto caminhava, percebeu que cada gesto seu criava ondas ao seu redor. Um simples pensamento de compaixão fez o ambiente se iluminar em tons de violeta e dourado. Uma lembrança de tristeza densificou momentaneamente o ar ao seu redor, tornando-o pesado e opaco. Doutora Silvia explicou. O campo quântico responde ao observador. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção é uma frequência que molda a realidade. Você não está apenas percebendo o universo, você está cocriando-o a cada instante. Aqui, o que você vibra se propaga, não apenas para si, mas para todo o campo. Patrícia sentiu uma onda de emoção ao perceber a magnitude disso. Todas as experiências de sua vida terrena, cada medo, cada dúvida, cada ato de amor ou egoísmo, haviam criado ondas em sua própria consciência, que agora se refletiam nesse campo vibracional. Ela entendeu que a vida não é apenas o que acontece, mas como percebemos e emitimos energia diante do que acontece. Cada instante é um ato criativo, e cada ação de amor, de compaixão ou de gratidão amplia a harmonia do universo. Mais tarde, Patrícia sentou-se em meditação profunda, visualizando o campo quântico se estendendo infinitamente à sua frente. Ela percebeu como tudo estava interligado, as cores, os sons, os movimentos, as intenções e pensamentos de cada ser em cada dimensão. Sentiu como se estivesse dentro de um gigantesco tecido de luz, onde cada ponto estava conectado a todos os outros, e onde cada alteração em sua frequência repercutia em infinitas realidades simultâneas. Doutora Silvia observava silenciosa, permitindo que Patrícia descobrisse por si mesma a interconexão universal. Quando você entender que está conectada a tudo e a todos, Patrícia, verá que o amor não é apenas uma emoção, mas uma frequência fundamental do universo. É ele que sustenta o campo quântico da vida. Quando você ama verdadeiramente, você vibra em sintonia com a criação. E tudo à sua volta responde a essa frequência. Patrícia respirou fundo e sentiu seu coração expandir-se. Pela primeira vez, compreendeu que o poder do espírito não está em controlar o mundo externo, mas em harmonizar sua própria frequência com a energia universal. Ao final do dia, envolta em luz violeta e dourada, Patrícia caminhou lentamente pelo jardim. Cada passo parecia reverberar na própria existência, criando pequenas ondas de energia que se espalhavam infinitamente. Sentiu uma certeza silenciosa, o espírito é uma centelha do campo quântico. E cada ação, pensamento e emoção é uma forma de manifestar a consciência do todo. Ela compreendeu que o aprendizado mais profundo não estava apenas no conhecimento intelectual, mas na vivência dessa conexão contínua, sentida e experimentada em cada instante. E, naquele momento, Patrícia decidiu que sua missão seria aprender a alinhar sua frequência com o amor universal, para que cada gesto, cada pensamento e cada sentimento contribuíssem para a expansão da consciência e da harmonia no campo infinito do espírito. Ela adormeceu com a sensação de pertencimento absoluto, sentindo-se parte de tudo e tudo parte dela. Consciente de que a jornada para dominar a própria vibração e se conectar com o universo estava apenas começando. Capítulo 7. Menos a jornada interior. Memórias, luz e transformação. Patrícia despertou naquele dia com uma sensação de expectativa vibrante. Cada experiência anterior já havia expandido sua consciência. Mas doutora Silvia explicou que o próximo passo seria mergulhar profundamente nas memórias da vida terrena para compreender, transformar e libertar emoções presas. O espírito precisa revisitar o passado não para reviver a dor, mas para transmutar as energias que ficaram densas, Patrícia. Cada lembrança é uma oportunidade de elevar sua frequência.
Patrícia sentiu o peso e a beleza dessa missão, mergulhar em si mesma, olhar para cada episódio de sua vida e perceber que tudo era energia em movimento, pronta para ser reorganizada. Ela começou a visualizar momentos marcantes de sua existência. Primeiramente, lembrou-se de uma briga com a mãe, quando se sentiu injustiçada e cheia de raiva. Ao tocar a energia daquele momento, sentiu uma esfera escura vibrar em seu peito. Doutora Silvia incentivou. Agora transforme essa esfera com luz, com consciência e compaixão. Sinta o amor que sempre existiu e que você não percebeu na época. Patrícia respirou fundo e lentamente enviou luz violeta para a memória. Sentiu a densidade se dissolver, tornando-se uma onda luminosa que se expandia pelo campo ao seu redor. A raiva havia se transformado em aprendizado e compreensão. Em seguida, recordou momentos de medo, solidão e rejeição. Cada lembrança trouxe inicialmente um desconforto intenso, mas Patrícia percebeu que a dor era apenas uma forma de energia que precisava ser realinhada. Respirou, conectou-se com um campo quântico ao seu redor e visualizou a energia se dissolvendo, sendo transmutada em cores suaves que irradiavam harmonia. Cada memória que transformava elevava não apenas sua vibração, mas também a do ambiente, que respondia à frequência de seu espírito. Ela começou a entender de forma profunda que o passado não era uma prisão, mas um laboratório quântico para a evolução da consciência. Doutora, Silvia guiou Patrícia até o que chamavam de espelho da alma, um plano translúcido onde pode ser e ver não apenas o corpo, mas a energia que cada ação, emoção e pensamento havia gerado ao longo da vida. Patrícia percebeu ondas de luz se expandindo e contraindo em cores diferentes, representando suas emoções mais intensas. Era impressionante, cada tristeza, raiva ou medo havia deixado marcas, mas cada gesto de amor, gratidão ou alegria gerava padrões de luz mais elevados que se entrelaçavam com o campo universal. Ela compreendeu que a evolução espiritual não se mede pelo que se sofre, mas pelo poder de transformar cada experiência em vibração elevada. Em meditação profunda, Patrícia começou a conectar essas memórias transformadas com seu corpo de luz. Sentiu que cada experiência transmutada preenchia lacunas que antes existiam em seu campo vibracional, criando harmonia entre passado, presente e o campo quântico ao seu redor. A sensação era de leveza absoluta, como se cada lágrima derramada na terra tivesse sido absorvida e convertida em energia pura. A luz violeta que emanava dela cresceu, envolvendo-a por completo. E ela percebeu que agora podia olhar para sua vida sem julgamentos, apenas com compreensão e amor. A transformação foi tão intensa que Patrícia sentiu pela primeira vez uma conexão plena com o fluxo universal da energia. Ela compreendeu que cada alma em transição passava por processos semelhantes, que o campo quântico respondia à frequência de cada ser e que o amor e a compaixão eram as forças mais poderosas para reorganizar e expandir a energia. O espírito não evolui apenas aprendendo, mas transmutando, disse doutora Silvia com ternura. Cada memória transformada é uma partícula de luz adicionada ao campo universal ao final do dia. Patrícia sentou-se na janela do seu aposento, observando o horizonte vibrante. Cada nuance de cor parecia cantar, cada luz pulsava como se respirasse. Ela percebeu que não estava sozinha. O universo inteiro estava conectado, e ela fazia parte de uma rede infinita de consciência. Pela primeira vez, sentiu o poder real da transformação interior, não apenas para si, mas para o mundo ao seu redor. As memórias que antes pareciam prisões agora eram instrumentos de luz. E ela sabia que cada passo que desse no futuro seria uma oportunidade de cocriar harmonia, expandindo sua frequência e contribuindo para a evolução de todas as consciências. Patrícia fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo o campo quântico pulsar dentro dela. Era uma lembrança viva de que a verdadeira liberdade não está fora, mas na capacidade de transmutar cada experiência em luz, amor e consciência expandida. Ela sorriu, ciente de que cada capítulo de sua existência, passado ou presente, era apenas um degrau na jornada infinita de despertar e expansão espiritual. Capítulo 8. Menos vibração coletiva e a harmonia do universo. Patrícia despertou sentindo uma vibração diferente naquele dia, mais profunda e expansiva, como se o próprio campo quântico da colônia estivesse respirando junto com ela.
Doutora Silvia a convidou para caminhar por um espaço aberto, um vasto campo de luz, onde milhares de almas experimentavam a própria energia em constante movimento. Hoje você aprenderá sobre a vibração coletiva, disse a mentora. Cada ser influencia o todo e o todo influencia cada ser. A harmonia do universo depende da frequência coletiva de todas as consciências. O que cada um emite repercute infinitamente enquanto caminhavam. Patrícia começou a perceber ondas de luz se propagando no ar, conectando cada alma presente. Cada pensamento e emoção criava padrões que se entrelaçavam, formando uma rede viva de energia. Alegria, amor e gratidão criavam espirais de luz ascendentes. Medo, raiva ou tristeza criavam turbilhões densos que se dissipavam lentamente. Patrícia compreendeu que não estava apenas observando. Ela mesma fazia parte da dança, e sua própria frequência impactava todo o campo coletivo. Cada pensamento positivo ou negativo era uma nota na sinfonia quântica do universo. Doutora Silvia guiou-a até uma plataforma de luz, onde Patrícia podia visualizar o universo como um campo interligado de consciências. Perceba, disse, como tudo responde à vibração. O medo gera resistência, e a resistência cria separação. O amor cria conexão e expande a energia do todo. Cada ação, cada intenção, cada emoção em harmonia com a luz aumenta a coesão e a harmonia do campo universal. Patrícia sentiu a responsabilidade que isso implicava. O espírito humano não era apenas um indivíduo, era um elo vital na criação e manutenção da harmonia cósmica. Para aprofundar a compreensão, doutora Silvia propôs um exercício prático. Sinta a vibração de cada ser ao seu redor. Sintonize-se com suas frequências. Observe como cada pensamento seu afeta não apenas sua própria luz, mas também a de todos os outros. Patrícia fechou os olhos e percebeu ondas de energia interconectadas, como fios de luz entrelaçados. Quando enviou pensamentos de compaixão e gratidão, percebeu a rede vibrar em sintonia, gerando uma harmonia que se expandia rapidamente pelo ambiente. Pela primeira vez, ela experimentou na prática o poder da vibração coletiva. A energia compartilhada amplifica a luz de todos. Ela então percebeu algo ainda mais profundo. Cada alma em transição carregava não apenas sua própria frequência, mas também as vibrações de vidas passadas, de experiências coletivas e de escolhas humanas ao longo do tempo. Toda a Terra, em sua memória vibracional, era um campo interligado de energias densas e sutis. Doutora Silvia explicou. Quando elevamos nossa frequência individual, influenciamos não apenas o presente, mas também a matriz energética de todo o planeta e além. A consciência não tem limites. O campo quântico é infinito. Cada ato de amor, cada pensamento elevado é um ponto de luz que se propaga para além do tempo e espaço conhecidos. Patrícia sentiu uma onda de responsabilidade e gratidão. Ela entendeu que a evolução espiritual não é apenas pessoal, mas coletiva. Cada ato de bondade, cada pensamento consciente e cada gesto de compaixão contribuem para o equilíbrio e a expansão de todos os seres. Pela primeira vez, ela compreendeu que o despertar da consciência é também a construção da harmonia universal e que sua presença, ainda que silenciosa, reverberava através de dimensões e realidades conectadas. Ao final do dia, Patrícia sentiu-se contemplativa, sentindo o pulso do universo em seu coração. A rede de luz parecia abraçá-la, lembrando-a de que nada está separado. Cada ser é um reflexo, cada ação uma frequência que ecoa infinitamente. Ela sorriu, percebendo que sua própria evolução estava intrinsecamente ligada à evolução de todos. A harmonia do universo não dependia de milagres, mas da consciência desperta e da vibração consciente de cada espírito. E naquele instante, Patrícia decidiu que faria de cada pensamento e emoção uma escolha consciente, sempre sintonizada com a luz e a frequência do amor universal. Capítulo 9, menos a manifestação da realidade e o poder da intenção. Patrícia despertou com uma sensação de expectativa profunda, sentindo que finalmente estava pronta para compreender um dos segredos mais poderosos do universo, como a consciência. Através da intenção, manifesta a realidade. Doutora Silvia conduziu a um espaço amplo, onde a luz parecia dançar em resposta aos pensamentos, criando padrões de cores, formas e sons que acompanhavam cada sensação. Hoje você verá como a intenção molda a matéria, Patrícia, disse a mentora. Tudo o que existe começou com uma intenção. Tudo que você vê, sente, experimenta é o reflexo de uma consciência que criou.
consciente ou inconscientemente, aquela realidade. Enquanto caminhavam pelo espaço, Patrícia começou a experimentar pequenas intenções. Primeiro, concentrou-se em uma flor, pensou nela com carinho e observou como as partículas de energia se organizaram, formando a planta luminosa diante de seus olhos. Em seguida, imaginou um pequeno lago de luz violeta, sentindo a água pulsar e ondular conforme sua vontade. Doutora Silva explicou. A intenção é a força quântica que direciona a energia. O pensamento sozinho cria potencial, mas quando é combinado com o sentimento e foco, torna-se uma frequência de manifestação. É assim que o universo responde, instantaneamente, à vibração que você emite. Patrícia começou a refletir sobre sua vida na Terra. Cada desejo não realizado, cada situação frustrante, cada sonho adiado parecia agora ter sido uma interação entre intenção e consciência coletiva. Ela percebeu que toda a realidade manifesta-se como resultado de frequências que emitimos conscientemente ou inconscientemente, e que ao elevar sua vibração podia alterar não apenas a percepção, mas a própria configuração da experiência. Ao visualizar memórias dolorosas, percebeu que a dor não era uma punição, mas uma oportunidade de recalibrar sua frequência e aprender a criar com intenção clara e amorosa. Doutora Silva, então, conduziu Patrícia a um exercício avançado. Imagine que você deseja uma realidade cheia de harmonia, luz e amor. Sinta essa realidade como se já existisse. Visualize, sinta, vibre. Cada partícula de energia responderá à sua intenção e se reorganizará para refletir essa frequência. Isso é manifestação consciente. Patrícia fechou os olhos, respirou profundamente e sentiu seu campo vibracional expandir-se. Visualizou-se cercada por luz, paz e harmonia, e ao abrir os olhos, o ambiente ao seu redor pulsava exatamente como ela imaginara. A manifestação da intenção havia se tornado tangível. Enquanto experimentava, compreendeu algo ainda mais profundo. Não basta apenas desejar ou imaginar. É necessário alinhamento interno, clareza emocional e foco na frequência elevada. Intenções baseadas em medo, ego ou carência criam padrões densos que perpetuam limitações. Já intenções alinhadas com amor, compaixão e gratidão expandem o campo quântico e transformam a realidade. Patrícia percebeu que a manifestação consciente era um ato sagrado, uma responsabilidade do espírito, capaz de influenciar infinitamente a si mesmo e o mundo à sua volta. Ao final do dia, Patrícia contemplou o horizonte da colônia espiritual. Sentiu que cada passo de sua jornada até ali, cada memória transmutada, cada emoção elevada, a preparara para compreender o poder da intenção. Ela entendeu que a realidade é maleável e responde diretamente à frequência da consciência, e que ao dominar a arte de manifestar com intenção e amor, podia criar experiências de luz e harmonia tanto para si quanto para o coletivo. Em silêncio, sentiu gratidão profunda por tudo o que aprendera, consciente de que a verdadeira alquimia não está em mudar o mundo externo, mas em transformar a própria vibração e irradiar essa luz para toda a existência. Patrícia adormeceu naquela noite com o coração expandido, sentindo-se parte de uma sinfonia quântica infinita. Ciente de que o poder de sua consciência poderia tocar, transformar e elevar o universo inteiro. Ela sabia que, ao despertar para a intenção consciente, estava não apenas criando sua própria realidade, mas contribuindo para a manifestação da harmonia universal, capítulo 10-U, Despertar Pleno e a união com a consciência cósmica. Patrícia despertou naquela manhã com uma sensação de totalidade, como se cada átomo de sua essência estivesse alinhado com o universo. Após meses de aprendizado, meditação e experiências quânticas, ela estava pronta para o despertar pleno, aquele estado em que a consciência se reconhece como parte do todo, e o todo se manifesta em cada gesto, pensamento e respiração. Doutora Silvia conduziu a um espaço aberto, um vasto campo de luz que parecia se estender infinitamente, onde as cores, sons e formas vibravam em perfeita harmonia, refletindo a dança contínua do cosmos. Hoje, Patrícia, você compreenderá a união com a consciência cósmica. Tudo o que existe é energia, frequência e intenção. E você agora é plenamente consciente dessa realidade. Enquanto caminhava pelo campo, Patrícia sentiu sua energia ressoar com cada ponto de luz à sua volta. Ela percebeu que
Não havia separação entre seu ser e o universo. Cada respiração, cada pensamento e cada emoção eram manifestações do mesmo campo quântico que permeava todas as dimensões. Ela sentiu os efeitos de seus pensamentos passados e presentes reverberarem em infinitas direções, tocando almas e estruturas que antes pareciam distantes. Tudo era interligado, e cada escolha consciente criava ondas de harmonia que se expandiam pelo cosmos. Doutora Silvia então propôs um exercício de integração. Feche os olhos e perceba a sua essência conectada a todas as consciências. Sinta o fluxo de energia que não tem início nem fim. Reconheça que a luz que pulsa em você é a mesma que sustenta estrelas, galáxias e cada partícula do universo. Patrícia seguiu as instruções e uma sensação de paz profunda a envolveu. Ela percebeu que a vida terrestre, com seus desafios e dores, não era um obstáculo, mas uma oportunidade de aprendizado e expansão vibracional, permitindo que a alma reconhecesse sua verdadeira natureza, ilimitada, eterna e criativa. Enquanto aprofundava sua meditação, Patrícia visualizou seu corpo de luz se expandindo e entrelaçando-se com o campo quântico universal. Cada memória transmutada, cada emoção elevada, cada intenção consciente se somava a uma rede infinita de luz e harmonia. Ela compreendeu que a liberdade plena não é a ausência de desafios, mas a capacidade de manter a frequência elevada e conectada à consciência cósmica em qualquer situação. Ela sentiu com clareza que o poder da alma não reside em dominar os outros, mas em cocriar com o universo, alinhando pensamento, sentimento e intenção com a luz infinita. Doutora Silvia observava, com um sorriso sereno. Patrícia, você está experimentando a realidade como ela realmente é. Uma dança infinita de energia consciente. O amor, a compaixão, a gratidão, a paz, menos todas essas frequências não são apenas emoções, são a própria essência da criação. Quando você vibra nelas, você se torna uma expressão viva da consciência cósmica, né? Patrícia sentiu lágrimas silenciosas escorrerem, não de tristeza, mas de gratidão profunda. Pela primeira vez, ela percebeu que o despertar pleno não é um destino, mas um estado contínuo de presença, consciência e amor. Antes de encerrar o dia, Patrícia refletiu sobre sua jornada. Cada capítulo de sua vida, cada desafio, cada dor e cada alegria a prepararam para reconhecer que a consciência é a chave de tudo. Ela percebeu que a física quântica, as energias, as dimensões e a manifestação da realidade são apenas manifestações visíveis da lei universal. Tudo é energia, tudo é consciência e tudo pode ser transformado através do amor e da intenção. Ela respirou fundo e sentiu a unidade absoluta. Ela e o universo eram um só, eternamente conectados, vibrando na mesma frequência infinita. Naquele instante, Patrícia sorriu, sentindo a leveza do espírito desperto. Ela compreendeu que, ao viver alinhada à luz, ao amor e à consciência, estava participando da própria criação do universo, e que cada pensamento, cada gesto e cada emoção contribuíam para a expansão da harmonia e da luz em todas as dimensões. O despertar pleno não era apenas uma experiência, mas uma vivência contínua da consciência cósmica dentro de cada instante. E Patrícia, finalmente, se reconheceu como uma centelha eterna da luz infinita do todo. Patrícia, menos jovem mulher de cabelos castanho escuros e olhos luminosos, veste roupas leves em tons violetas e dourados. Seu estado emocional evolui de insegurança e tristeza para paz, amor e consciência plena. Doutora Silvia, menos mulher madura, cabelos grisalhos suavemente ondulados, olhos azuis profundos, veste túnicas brancas com detalhes dourados, transmitindo serenidade e sabedoria, sempre calma e inspiradora. Espíritos guias, seres etéreos de luz translúcida, variando em cores conforme frequência azul, violeta, dourado, expressam empatia, paciência e alegria, mantendo vibração elevada. Almas em transição, aparência difusa e luminosa, cores variando de acordo com emoções. Estados emocionais oscilam entre medo, tristeza e alegria, refletindo aprendizado e transformação. Campo de luz, conscientização, personagem simbólico, uma presença viva, de tons iridescentes, sempre pulsando energia, transmite segurança, expansão e conexão universal. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like.
Sua curtida nos mostra que estamos no caminho certo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador que preparamos para você. Compartilhe este vídeo com aquele amigo, familiar ou pessoa querida que está em jornada de cura ou busca por autoconhecimento. Juntos, expandimos a consciência coletiva. Até a próxima Consciências de Luz.